Mas nem onde que tá. O que tem dentro do corpo caloso? Alguém? Tá aqui. Eu sei que tem os ventrículos. Os ventrículos. Lembrei. Dentro do corpo caloso a gente tem os ventrículos laterais, que eles são compostos pelo primeiro e segundo ventrículo. Aí, ali, aqui pro final, aqui é o terceiro e quarto. Esse aqui o quarto é pra cá. Onde que é o terceiro? Aqui? O terceiro é por aqui, não é? O terceiro? São o primeiro e o segundo, né? Então aqui, ó. Me dá as outras cabeças aqui. Vira pra mim. Foi mal. Então aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui a gente tem o quê? A substância cinzenta e o corpo caloso, que é a substância branca. Então esse buraquinho aqui, ó, dentro do corpo caloso, é o ventrículo, são os ventrículos laterais, que são compostos pelo primeiro e segundo ventrículo. Tá? Deu pra ver? Dentro desse ventrículo lateral a gente tem uma substância. É o líquido? É o líquido, muito bem. Da onde? Dentro do corpo, dentro dos ventrículos, tá? E dentro desses ventrículos, além do líquido, Agora seu celular vai ficar eternamente formalizado. É. Já se bofeteou no chão ontem. Nós temos essa estrutura aqui, ó, tá vendo? Que ela lembra o quê? Uma esponjinha. Estão vendo ela aqui? Como é que chama essa esponjinha? Gente, eu acho que eu lembro, né? Eu lembro que você falando isso, mas eu lembro. Esse aqui, ó. É o plexo coroide. E o que esse plexo coroide faz? Produz o líquido? Produz o líquido, muito bem. Só ele produz o líquido? Não. Não, tá? Os outros ventrículos também produzem, tá? As membranas dos outros ventrículos e as meninges também produzem o líquido. Mas em sua maior quantidade, quem produz é o plexo coroide. Ok? Olhando aqui embaixo também, ó, nós temos esse bando de microvasos aqui, tá vendo? Tá tudo cheio de látex. Como é que chama essas redes aqui? Esses microvasos aqui, ó. Como é que chama isso aqui? Deve ser o plexo arterial. Gente, eu lembro você me mostrando isso, que eu até perguntei, fui eu que te lembrei dessa. Rede admirável. Tá? Rede do quê? Admirável. De admiração. Tá? O que essa rede admirável faz? Essa rede admirável, ela é um conjunto de microvasos. O que ela faz? Ligação do encéfalo. Não, ela faz o que? Ela envia sangue para onde? Para o plexo coroide. O plexo coroide fazer inúmeras filtrações, tá? Infiltração, sobre filtração, sobre filtração, sobre filtração para a produção do líquido, tá? Então o líquido ele é formado através do sangue, pelas inúmeras filtrações, tá? O que mais que nós temos de interessantes aqui? Nada? A hipófise e a... Isso aqui, isso aqui. Então esse aqui é o que? É o cérebro, tá? As partes que eu falei pra vocês até agora do córtex cerebral, do corpo caloso, são estruturas do cérebro. Abaixo do cérebro nós temos quem? O diencéfalo, tá? Que é essa região aqui, ó. Essa região aqui é o diencéfalo. E esse diencéfalo, ele é formado por quem? A hipófise, isso aqui. Pela hipófise, pelo hipotálamo. Não, perdão. Viajei tudo. Rebobina a fita aí. Outra fita. Posso começar? Pode. A gente tem o tálamo, o hipotálamo e a hipófise. Tá? Peraí, tálamo. Hipotálamo, tálamo, hipotálamo, hipófise. De novo, por favor. Hã? De cima para baixo. Tálamo, hipotálamo, hipófise. Tá? Quem é que sustenta a hipófise? Que é essa estrutura bem aqui, ó. Como é que chama? Aqui onde? Quem é que sustenta a hipófise? Essa estrutura aqui, ó.
Como é que chama ela? Se vocês olharem aqui, ó, tá, ela tá mandando essa membraninha aqui. Como é que chama ela? Vira o cérebro aí pra mim, alguém? Isso daí. Que é essa estrutura aqui, ó. Como é que chama isso aí? Eu lembro. Amnésia. Qual é? Na outra. Aqui. Como é que chama aqui? Bulbo. Essa, né? Ninguém? Corpo mamilar. Era o que eu sempre errava. Corpo mamilar. 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 Ela sustenta a hipófise, né? Sustenta a hipófise. Ok? Se a gente... Cadê? Se a gente olhar aqui, ó, vocês estão vendo que tem como se fosse um canal entre o tálamo e o hipotálamo, correto? Tá vendo ele aqui, ó? Tá? Esse canal aqui, ó, que ele vem pra cá também, ele desce tudo por aqui assim, nós chamamos de aqueduto cerebral. O que que passa por esse aqueduto cerebral? Ai, é o líquor, muito bem, eu tenho medo de falar. É o líquor, tá? Então o líquor, ele o que? É a passagem, porque ele banha todos os ventrículos. Então ele se movimenta entre os ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo, tá? Então aqui, ó, nós temos os ventrículos laterais, aqui nós temos o terceiro ventrículo e atrás do cerebelo nós temos o quarto ventrículo, que a gente faz como se fosse esse Vzinho aqui, ok? O terceiro fica onde? Aqui. Entre o quê? Entre o córtex cerebral, o diencéfalo e o cerebelo. Ok? E o arqueduto, ele passa Tudo entre aqui o é. tálamo e o hipotálamo, né? Ele passa entre o tálamo e o hipotálamo, ele passa no terceiro ventrículo, o córtex cerebral e o diencéfalo, passa por baixo do cerebelo, passa atrás do cerebelo e vai indo. Nossa, ele dá O uma terceiro voltona. ventrículo fica onde? Entre o córtex? Hã? O terceiro ventrículo? Entre o córtex cerebral, o diencéfalo e o cerebelo. E o quarto fica atrás do encéfalo, né? O quarto ventrículo, atrás do cerebelo, Cerebelo. tá? Que estrutura é essa daqui, então? O Cerebelo. cerebelo. Muito bem. Então, daqui pra cá, nós temos outra estrutura que nós chamamos de tronco encefálico. E o tronco encefálico, ele é dividido em quem? Daqui pra cá, ele é dividido em mesencéfalo. Daqui pra cá, ponte. Daqui pra cá, bulbo ou medula oblonga, tá? Repete aí do início. É o Be- quê? Hã? Qual que é o todo? É o quê? Daqui pra cá, tronco encefálico. Depois do tálamo, hipotálamo, o tronco. Isso, Abaixo do encefálico. cerebelo. tá? Era dividido em? Mesencéfalo, ponte, bulbo ou medula oblonga. E esse mesencéfalo, ele tem algumas estruturas importantes. Que estruturas importantes são essas? O que que tem? O mesencéfalo, que é isso aqui. Tem estruturas importantes. Que estruturas importantes nós temos aqui no mesencéfalo? Diego, não sei o que, do olho, não sei o que, não sei o que. Lembro. Como é que chama essas duas aqui, estruturas? Como é que chama isso aqui? Sustenta o cérebro. Não sei o que, mamilar. Corpo mamilar. Não. Sustenta A hipófise. Esses dois aqui, ó, que sustentam o cérebro são os pedúnculos cerebrais. Vocês estão vendo que entre os pedúnculos cerebrais tem como se fosse uma depressão, correto? Como é que chama essa depressão? Suco, não sei o que. Não. Lembro não. Lembro sempre enfiando o negócio. Aqueduto cerebral. Aqueduto cerebral. Isso aqui, ó, gente, que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Desculpa. Nessa região aqui, ó. O que mais que a gente tem aí também? Sustenta a hipófise. Corpo mamilar. Corpo mamilar, muito bem. Ok. O que a gente tem
Vira ele pra mim de novo. Vamos lá. Então a gente falou agora sobre o cérebro. Depois nós temos a outra estrutura, que é o cerebelo, que ela tem a função principal de quê? De equilíbrio e movimento, tá? Quais as estruturas que a gente tem nesse cerebelo aí? Ele se divide em duas grandes partes. Quais são essas duas grandes partes? Equilíbrio o quê? Movimento. Gente, Sei que tinha umas folhas, não sei o que você falava que era essas daqui. eu quero as duas grandes partes que se dividem o cerebelo. Então nós temos quem? Temos o vermes, que é essa parte central do cerebelo, e os hemisférios cerebelares. Correto? Como que é a parte central? Vermes. E os hemisférios? Hemisférios cerebelares. Vermes. Os hemisférios cerebelares. Cada vermes e cada hemisfério cerebelar de cada animal, ele é composto por quem? Pequenas estruturas. Que se denomina? Eu só Nós não temos sei. o quê? Os lobos cerebelares. E cada lobo cerebelar tem as folhas do cerebelo. Ok? Isso em todo, né? Todo o cerebelo. E quem é que sustenta o cerebelo? Quem sustenta o cérebro é o pedúnculo cerebral. E quem sustenta o cerebelo? Ponte. Sei não. Tentório cerebelar. Território. Tentório cerebelar, que é onde ele descansa em cima, aqui, ó. Tá vendo que no final ele se prende bem ali, ó, nessas estruturas bem aqui. Tá vendo ali no final? Aqui. Alto. Acabei de quebrar o cérebro. Cerebelo. Mentira. Tá? Ele tem umas estruturas aqui onde que ele descansa em cima, que nós chamamos de tentório cerebelar. Ok? Vira ele pra mim de novo. Virar aí pra mim de novo. Que outras estruturas a gente tem aí no cérebro, aí por baixo, que a gente consegue enxergar? A ponte, não sei o que você falou. Não, cérebro. Ah, do cérebro. Me dá. Aqueles nervos ali, não? Me dá esse cérebro, empurrei pra mim, fazer Os esse favor. nervos. É, sim. Nervo óptico e nervo não sei o que, nervo não sei o que. Não formal, não. São três aqui. Aqui, um aqui no centro e outro nas beiradas. O óptico é o último, né? Então nós temos quem aqui? Me dá mais um aí que tem a parte dos bulbofatórios. Pode ser esse daí com olho. Esse daí com olho, que tá com olho. Alguns pares de nível, não todos eles, né? Dá pra ver todos eles. O que? No cérebro? Não é todos não, alguns só. Então vamos lá. Quem que a gente tem na parte ventral, então, aqui do cérebro? Nós temos o bulbofatório, tá? E no caminho percorrido pelo bulbofatório, nós temos o que? O nervo olfatório. Ok? O que mais que nós temos aí? Nós temos esse xizinho aí, por toda aquela estrutura do bulbo olfatório. Esse X aqui, a parte mais ventral dele, nós chamamos de trato óptico. A parte do meio, onde que faz o que? A ligação dos dois X, é chamado de quiasma óptico. E a parte depois da bifurcação, nós chamamos de nervo óptico, tá? Então, se a gente olhar esse olho aqui, a gente tá vendo, ó, o nervo óptico saindo dessa estrutura toda aqui, tá vendo? Ó, o nervo óptico aqui, que é o principal sistema condutor do olho, tá? Que leva tudo. Ele recebe todos os estímulos luminosos, todos os estímulos de imagem, leva, é processado e volta como a imagem para que nós conseguimos enxergar, tá? O que mais que nós temos aqui, nessa região aqui? Gente, os bichos estão se desfazendo. Nós temos esses outros nervos aqui, ó. Esse par de nervo aqui, tá vendo? Ele fica no pedúnculo cerebral. Não. Ele fica no pedúnculo cerebral. Que nós chamamos de nervo Pedúnculo. óculo motor. Que é o nervo que faz o quê? Ele movimenta
o olho pro lado pro outro, pra cima e pra baixo. Nervo o quê? Oculomotor. O que mais nós temos aí? Se a gente descer, ó, nós temos essa outra estrutura grande aqui, ó. Sai 3 ramos de nervos aqui, que é o nervo trigêmeo, tá? Nesse outro aqui é esse aqui, ó. Foi cortado bem aqui, ó. Tá aqui inteiro ainda. E esse nervo trigêmeo, ele tem 3 ramos. Ele tem o ramo que? Olfatório, perdão, nervo oftálmico, o ramo mandibular e o ramo maxilar, tá? Então a gente tem o oftálmico, que vai pro olho, o mandibular e o maxilar. Ok? O que mais de par de nervo que nós temos aí? Tio facial. Alguém tá de luva aí, gente? Tio facial. Você não tá, não? Pegou foto? Não faz também? Depois do trigêmeo, nós temos os nervos. Aqui, ó. Então aqui a gente tem o trigêmeo, tá? E logo em seguida nós temos o nervo facial. Ele fica acima do trigêmeo? Abaixo. O trigêmeo tá aqui, o facial tá aqui. Tá vendo? Logo do lado do facial nós temos quem? O nervo. Vestíbulo coclear. Ele se divide em 2 ramos, o coclear e o vestibular, que vão inervar quem? Os ouvidos. Então eles têm a função de quê? De equilíbrio. Coclear e com outro? Vestibular. Eles vão inervar o ouvido, que eles vão fazer o quê? Função de audição e função de equilíbrio. Tá? Ou é troclear? É troclear? Vestíbulo coclear. O coclear, ele tem a função de audição e o vestibular, ele tem a função de equilíbrio, tá? Depois, no rumo aqui, ó, do facial, nós temos esses 2 raminhos finos aqui, de nervos. Como é que são chamados esses aqui? Nervos? Ninguém? Abducente. São esses 2 aqui, ó. Ok? Temos também, só tem nessa peça que só tem arrancar um lado. O abducente faz o movimento do olho também. Pra frente e pra trás. Nós temos também, antes do trigêmeo, nós temos esse pequeno aqui, ó, fininho. Que ele sai bem aqui de baixo, ó. Conseguindo ver ele aqui? Como é que chama ele? Aqui. Como é que chama esse nervo aqui? Alguém? Por baixo do trigêmeo? É, antes do trigêmeo, aqui embaixo. Como é que chama ele? Nervo troclear. De vez, gente? Tá? Abaixo. Assim. Antes do trigêmeo. Antes do trigêmeo. Depois nós temos quem? Seguindo aqui. Nós temos esses nervos aqui em cima, ó. Que é uma rede de raminhos. Estão vendo aqui, ó? Aqui. Tá vendo? Viu aqui, Brigitte? Como é que chama esses nervos aqui? Aparecendo um vídeo. Tá aparecendo um vídeo. Hipoglosso. Qual é a função do hipoglosso? Alguma coisa na língua. A função principal dele é o quê? É inervar os botões gustativos. Correto? Inervar o quê? Os botões gustativos.
Abaixo do hipoglosso, se a gente olhar, a gente tem uma outra redinha de nervos. Se eu puxar aqui ó, o hipoglosso, tá vendo que embaixo tem outro maior? Tá vendo aqui? Esse aqui? Tá vendo? Dá pra ver? Isso abaixo? É abaixo. Eu tô subindo o hipoglosso e embaixo tem um monte de raminho saindo, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, subindo aqui de baixo agora. O hipoglosso aqui em cima. Olha, esse é o Esse é o hipoglosso. Ah, tô pingando na calça inteira, diabo aqui. Esse é o hipoglosso. E o de baixo, tá vendo? Tem um embaixo também? Aqui? Isso. Aqui, ó. Se você olhar daqui, dá pra ver os dois, ó. Sim. Tá? Deixa eu ver. Tem hipoglosso e tá vendo o de baixo, né? O de baixo é chamado de acessório espinhal. Tá? Qual que é a função do acessório espinhal? Movimenta os músculos do pescoço. Tá? Acessório espinhal. O que mais que a gente tem aqui? Oi? O que mais que nós temos aqui? Aí daí Nós temos o nervo, esse grandão aqui, ó, acessório espinhal aqui, branquinho. E nós temos um pra frente dele, ó. Se a gente puxar ele também, ele solta algumas fibras. Como é que chama ele? Esse é o maior? Não o mais grosso, mas o mais extenso. Não. Ele que acho que era o bar. É ele mesmo. Mas ele é maior não em tamanho, que o maior em tamanho é o trigêmeo. Ele é maior em extensão. Lá no livro tava só escrito que ele era maior de Quem é o negro? Vago, esse aqui. Tá? Qual que é a função do nervo vago? Inervar as vísceras. Tá? E depois do nervo vago, nós temos um outro nervinho lindo aqui. Antes dele, na realidade, né? Que o vago tá aqui. E nós temos esse outro aqui pequitito. Como é que chama ele? Como é que chama ele? Glossofaríngeo. Tá? Que a função principal dele é o que? A deglutição. Tá? Ele movimenta a língua para a deglutição. O que mais que nós temos aqui? Interessante. Nada, professor, já tá bom. Nós temos as lindas, maravilhosas partes do tronco encefálico. Vocês lembram Mariane. das partes do tronco encefálico? Ok? De onde, professor? Do tronco encefálico. Isso aqui tem o Algumas coisas. forame cego. Aí tem as pirâmides. Então, daqui pra cá nós temos o tronco encefálico. Daqui pra cá já é a medula espinhal, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui o quê? O mesencéfalo. Nós falamos os pedúnculos cerebrais, o aqueduto cerebral e o corpo mamilar. Como é que chama essa região aqui? Ponte. E nós temos no meio da ponte uma estrutura chamada de... Alguém? Sulco basilar. Muito bem, professora. Parabéns. Você arrasa. Aí depois tem 2 na lateral. Depois nós temos o bulbo ou a medula oblonga, né? Que é essa estrutura toda aqui. Essas duas estruturas mais elevadas do meio do bulbo nós chamamos de pirâmides. Muito bem. Essa partezinha bem inicialzinha que nós chamamos de forame cego. Abaixo do forame cego, entre as duas pirâmides, nós temos quem? O conjunto dos nervos, não sei o que, que é um nome bem difícil. Acessão, dissensão, capacitação. Forame cego. Não sei o nome do negócio não. No meio das pirâmides, essa fissura aqui nós chamamos de quê? De decussação das pirâmides, que é o quê? Aonde as fibras nervosas do cérebro se cruzam, tá? Ou seja, a fibra do lado direito vai para o lado esquerdo, a fibra do lado esquerdo vai para o lado direito. Como chama? Decussação das pirâmides. Não tinha onde. Onde as fibras? Isso. Fibras nervosas.
Nós temos mais o que aqui? Nós temos essa parte aqui, ó. Nós chamamos de quê? De corpo trapezoide. Lembram disso? Não. Aonde? Corpo trapezoide. E essa divisão aqui, ó, esse sulco entre a ponte e o bulbo, nós chamamos de sulco bulbopontino. Ok? O que é o sulco? O sulco bulbopontino, aqui, ó. É o sulco entre a ponte e o bulbo. E qual que é o nome das laterais? E às vezes falou. Como é que é? Das laterais. Aqui? Corpo trapezoide. Você está confusa? O que você está confusa? Onde você está, vocês estão confusos aí? Qual a confusão aí? É porque qual que fica embaixo da certo? Aqui assim? Essa linha do meio aqui? A linha do meio só é chamada de decussação das pirâmides. E essa elevaçãozinha fica a cada lateral da decussação das pirâmides, que é chamada de pirâmide. Professor, você já falou o nome assim daqui? As olivas? Não. Tá? E aqui na lateral, se a gente olhar, ó, dos lados, a gente vai ver que tem uma elevação aqui do bulbo, tá? Que é o chamado olivas. São as chamadas olivas. Tá? E abaixo nós temos a... Como é que chama isso aqui? A linhazinha do meio? Hã? Essa linhazinha do meio aí? Isso aqui, como é que chama isso aqui? É. Nossa. Você quer? Depois da oliva? Como é que chama aqui? Fissura mediana ventral. Mediana ventral. Essa aqui, ó. Sulco bulbopontino. Isso aqui? Sulco bulbopontino, tô falando. Eu sei que isso aqui. Fissura mediana. Isso aí é o sulco basilar. Isso aqui são os corpos. Isso que você mostrou é a fissura mediana ventral? Fissura mediana ventral. Entendeu aí, Rony? Sim. Então, pirâmides, decussação das pirâmides. Não, tô aqui. Olivas, mais embaixo, fissura Aqui não é a ponte? mediana ventral. Meio para não ser. Tá na hora. É, e no meio aí é o sulco basilar, tá? Só que eu acho que essa seta... Bem aqui assim, né? Não. Aqui em cima, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é Ah, o tá. sulco basilar. Depois Vou escrever aqui em cima, tá? da medula oblonga, nós temos a medula espinhal. Deixa eu escrever isso. Eu falei pra vocês que a medula espinhal, ela não tem... ela não é toda cilíndrica, né? Ela pode ser achatada numa parte, ela pode ser mais cilíndrica em outra. E tem duas porções que ela é mais abaulada. Então você está falando mesmo? Ela é mais abaulada, tá? Então dá pra ver aqui, ó. Se vocês olharem, dá pra ver que aqui ela é mais abaulada, tá? E os ramos nervosos que saem dela são mais espessos. Então a gente tem aqui e nós temos aqui embaixo. Então ela tá faltando um pedaço aqui, tá? Mais cranial, ela é mais abaulada? Tem duas regiões. Essa região aqui e essa região aqui. Então nós dividimos a medula em 5 partes, que é o quê? Cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Cervical, 2, Torácica. O livro só tem até a sacral. 3, Lombar, sacral e coxígea. Então nós temos essas duas partes que são mais abauladas, correto? Como é que elas são chamadas? qual a região que é mais abaulada? Aqui. Né? A segunda, E a aqui? torácica, né? Calma, relaxa. Como é que se chama isso aqui? Nervoso, não sei não. Essa primeira aqui, a mais cranial, é chamada de intumescência cervicotorácica. Intumescência cervicotorácica. E a mais embaixo nós chamamos de intumescência lombosacral.
Primeira, como é que é? Intumescência. Cervicotorácica. Cervix torácica. E o que acontece? A outra é Lombo sacral. Por quê? O que tem de interessante nessas estruturas? Vocês já viram que os ramos dos nervos espinhais, eles são bem o quê? Espessos, tá? Eles são bem grandes. O que acontece aqui? O que sai daqui? as raízes. As raízes nervosas que vão inervar o quê? Os membros torácicos e a intumescência lombo-sacral, os membros pélvicos. Então, daqui, ó, todos esses nervos aqui nós chamamos de plexo braquial, na intumescência cérvico-torácica, e plexo sacral, na intumescência lombo-sacral. Plexo torácico é? Plexo braquial. Braquial e Plexo sacral, na intumescência lombo-sacral. plexo. Sacral. O mais importante é o plexo braquial, tá? O que a gente tem muita clínica nele. O mais importante. Por quê? Vários xizinhos. É mais fácil da gente fazer o bloqueio dele do que no lombo sacral, tá? Porque no lombo sacral a gente tem uma quantidade de musculatura muito grande, que é aqueles glúteos médio, glúteo superficial, sartório e os vasculateral da vida lá. No plexo braquial é fácil por quê? Porque você pega bem no... Dá esse potrinho aí, põe esse potrinho aqui pra mim. Vira ele aí pra mim. Nós fazemos aonde? Nós entramos com a agulha bem aqui embaixo, ó. Então a gente consegue com facilidade fazer o bloqueio dele, tá? E são 5 nervos que passam nesse plexo braquial. E vocês fazem estimulador de nervo? Não existe estimulador de nervo para animal? Estimulador de nervo? Existe? Como você sabe que está no plexo? Você imagina que está no plexo? Não, porque na realidade quando você pega, você, na verdade você não pega ele em si, né? Você põe a região por onde ele passa, né? Então às vezes você... Maxilar não, axilar. Não, axilar. Axilar. Falei mediano, axilar, Lunar, radial cutâneo. e músculo cutâneo. É só o cutâneo que é músculo? Hã? Nervo, chama músculo cutâneo. Ok? Os outros é só nervo. Não, todos eles são nervos. Todos eles são nervos, meu amor. Só que o último é terceiro, chamado mediano, nervo músculo cutâneo. Axilar. Eu entendi, mas só isso aqui que tem o nome composto. Só. Tá? Então, onde que sai esse plexo braquial, esse plexo radial, esse plexo braquial, esse plexo sacral, chamado de intumescência, tá? Que são esse abalamento da medula espinhal. Ok? Isso é no plexo braquial. No finalzinho dessa medula, vamos imaginar, tá? Vamos usar a nossa imaginação. Plexo. Nós temos o quê? Ele se continua mais ou menos até um pedaço mais ou menos desse tamanho. E a parte final dela, ela vai ficando o quê? Cônica. Vocês lembram dos slides? Tá? Vocês querem que eu bote os slides pra vocês lerem? Não. Então tá, né? Volta para o Ela trabalha demais. É isso aqui? Ela fica cônica, tá? Que nós chamamos de quê? De cone medular, tá? E desse cone medular vai sair o quê? Um prolongamento, que nós chamamos de filamento terminal. E qual que é a função desse filamento terminal? Filamento terminal? Então, Os nervos da cauda. Olha, nervar a pelve ali, não é? qual que é a função do filamento terminal? Ele faz o quê? Ele dá firmeza, ele firma, ele prende a medula espinhal. Aonde? A última, a S2, a vértebra sacral 2 e as primeiras vértebras coxígeas. Se não existisse esse filamento terminal, na hora que a gente pulasse, a medula... tá? Nas vértebras o quê? Hã? Nas vértebras o quê? São... Na S2, sacral 2 e nas primeiras vértebras coxígeas. Tá? É o filamento que inerva. Inerva não, é. Ele prende
à medula espinhal. Ele dá firmeza à medula espinhal. Essa borracha pra mim? É cone. Medular. Gente, eu faço Tá? tanto esquema aqui. E próximo desse cone medular saem inúmeras fibras. Como é que se chama esse complexo de fibra que parece um rabo de cavalo? Como é que chama? Aonde que sai? Equina, Cauda equina. No cone medular, vocês vão ver que tem o quê? Um monte de prolongamentos dos axônios que estão, que os corpos medulares estão dentro dessa medula, que é chamada de cauda equina, tá? Então esses prolongamentos eles vão prolongar o final, vão inervar o final, parte de baixo, então a parte posterior. Onde está o cone medular? Não existe, arrancado. Não, na Era pra verdade, ele estar pra cá. Mas na verdade o filamento terminal ele é fora da região. Vamos imaginar, Central. tá? Vamos imaginar que esse aqui seria o cone medular, tá? Então, o filamento terminal, digamos, seria esse aqui, tá? Que ele prende a medula espinhal na S2 e nas primeiras coxígeas. Dá firmeza, tá? O que mais que a gente tem, assim, circundando essa medula espinhal? Isso, as meniscas que circundam também o encéfalo. E nós temos 3 meniscas. Como é que é o nome delas? Dura mater, aracnoide e pia mater. Muito bem, de fora para dentro, tá? Peraí, dura mater. Dura mater, aracnoide e pia mater. A dura mater é essa mais externa, tá? Que ela é bem fibrosa, ela parece um plástico, tá? A aracnoide, ela tem o que? Ela tem prolongamentos para dentro da medula. Se a gente olhar aqui, se a gente puxar aqui a dura mater, a gente vai ver que tem uns prolongamentos. Cadê você, minha filha? Está tão sequinho. Vocês estão vendo que ela existe, né? Aracnoide tem o Vamos quê? utilizar aqui a imaginação. Tem vaginação, tem aracnoide tem o quê? Prolongamentos para dentro da medula. Qual? Dura Aracnoide. Aracnoide? Ó, essa aqui, a dura mater aracnoide está aqui embaixo, tá vendo que ela está se prendendo? Ela manda um monte de filamento, tá? Essa aqui é a aracnoide. Esses negócios. Tá vendo aí, ó? Dele? Estão puxando ela aqui, ó. Aqui, ó. É aracnoide. E bem ligado à medula espinhal, nós temos a pia mater, tá? Como é que você sabe que aqui não é a pia mater? Tá aqui entre pia mater e aracnoide, a gente tem esse plexo de vasos sanguíneos, tá? Eles ficam na cavidade subaracnoide, tá? Esses vasos aqui, tá bom? E nós temos 3 cavidades também, né? Nós temos 3 cavidades entre as meninges. Como é que se chamam essas cavidades? Nós temos a epidural, subdural e a subaracnoide. Onde é que está a epidural? Subdural e subaracnoide. Onde é que está a epidural? Não. Antes da dura mater. A epidural está aqui, ó. Entre o canal vertebral e a dura mater, tá? Por onde passa o que? O líquido. Líquor ou cefalorraquidiano. Entre o canal vertebral e a... Dura mater. Pelo amor de Deus, licor, L-I-Q de queijo, U-O-R, não é licor, L-I-C-O-R não, tá? Licor, L-I-C-O-R, é licor de cachaça, tá? Porque o pessoal do 5º semestre escreveu pra mim licor na prova. É licor, L-I-Q de queijo, U-O-R, tá? O quê? L-I-Q de queijo, U-O-R, licor. Como é? Entre a dura mata também? Mas para você chegar no líquido tem que abrir a dura mater. Como é que é? Para você chegar no líquido, ver líquido tem que abrir a dura mater. Nem sei. Não, passa epidural também. Dura mata. Entre epidural também. Bem pouco. A maior quantidade de líquido é na epidural. Tá? Tanto que a gente faz anestesia na epidural. Mas você fica de plexo, pode parar, né? Que leva Vamos olhar aqui, ó. Esse último aí é bom, que eu não anotei nada. Como é que é? Não, tô falando que o último vídeo eu quero que eu não anotei essa última parte.
Depois nós temos a cavidade que? Subdural, que está entre quem? A dura mater, entre a dura mater e a aracnoide, tá? E é onde que a gente tem a maior quantidade de líquido presente. Não, Aonde? Volta aí. Subdural, que está entre a dura mater e a aracnoide, onde que a gente tem a maior quantidade de líquido. Tô fazendo essa carinha. Hã? Que foi isso agora? Você bolhou? Aqui, ó, a gente tem a epidural, que está entre o canal vertebral e a epidural. Aí a gente tem a subdural, que está entre a dura mater e a aracnoide, onde que a gente tem a maior quantidade de líquido. E depois nós temos a cavidade subaracnoide, que está entre a aracnoide e a pia mater, que é onde a gente tem uma grande quantidade de quê? De vasos sanguíneos. Aracnoide e pia mater. Isso. É a parte vascular? Ela tem um plexo vascular bem grande. Tá? Normalmente a gente faz aonde a aplicação de anestesia? A gente faz na epidural. Se a gente fazer se a gente pegar a subdural, ou dependendo se a abestado lá aprofundar demais na subaracnoide, o que pode acontecer? Não, paralisia não vai paralisar porque a gente faz na regiões que já não tem mais problema de afetar a medula. E animais, tá? Porque os animais nós fazemos bem próximo da cauda, na S1 e S2. Tá? Nas lombares a gente faz, mas a gente prefere fazer na sacral. E humanos que pode dar problema, né? Se pegar, atingir a medula. O irmão também não tem essa. Só que dá uma menite. Uma infecção, mas assim, só de fazer um problema neurológico não funcionar, não, né? Mas está na cadequina também. cadequina já, né? Mas o que pode acontecer? Você que é enfermeira, você sabe. Se não fizer na epidural, se fizer na subdural, no subaracnoide, o que pode acontecer? Pode ter um vazamento de líquido, né? Mas uma mais incômoda, uma reação mais incômoda para a mulher, para a pessoa, tanto faz. Uma grande cefaleia. Então você pode Tá? fazer ou então pode fazer uma. Porque dá uma sobe, mas dá uma dor de cabeça muito grande, tá? E animais, por que a gente tem que sempre levantar a cabeça do animal quando a gente vai fazer uma epidural? Porque para você, por exemplo, se você fizer epidural não tem problema nenhum. Mas se você, por exemplo, pegar a subdural, o que pode acontecer se o animal estiver com a cabeça baixa? Ela corre rápido e ela vai fazer o quê? Pode dar paralisia de diafragma, né? Se você fizer a hack, E a cabeça fica baixa, né? pra dentro, ela só para de respirar. Para de respirar, porque dá paralisia dos nervos do diafragma, tá? Então, você consegue inspirar, mas você não consegue expirar, porque quem faz a expiração é o diafragma, tá? Então, paralisia do diafragma, você dá parada respiratória, tá? Então, qualquer tipo de anestesia, de epidural, a melhor coisa que tem para fazer, tanto epidural, subdural, para você evitar problemas, você sempre deixa a cabeça do animal mais elevada do que a parte de baixo, ok? O que mais tem de interessante para Como que a gente sabe que o cachorro está com dor de cabeça? Não tem alguma coisa que indica assim, olha, eu acho que ele está com dor de cabeça por alguma razão? Tem ou não existe isso? Às vezes dá uma leve congestão da mucosa ocular, o animal fica mais abatido, às vezes você consegue sentir as veias pulsarem, mas é difícil você Tem saber. um sinal clássico assim, de dor de cabeça. Um cavalo, quando eles têm um problema encefálico muito grande, eles sentem uma dor de cabeça muito grande, eles pressionam a cabeça contra a parede. Eles metem toda a força que eles podem e isso fica assim também, às Você tem vezes. vontade de fazer isso quando tá com dor de cabeça? É sério, porque dá a impressão que você dá raiva, né? Nossa, a gente, principalmente com a